Bom, pois bem, então, boa tarde. Então, vamos dando início aqui para a nossa aula, né? Ontem não foi tão possível assim, vamos dizer assim, foi possível começar, mas não deu para terminar porque um problema com a internet, aí não deu para concluir a aula. Se eu não estou enganado, dá a gente entrar na parte dos, né? A gente entrar na base das divisões, né? De polinômios, né? Já tinha explicado uma boa parte. Aí de repente a internet caiu. Pronto, acabou-se. Então a gente vai dar início aqui com a parte da divisão de polinômios, né? Começar a mais uma vez explicar como é que funciona o processo. Então vamos aqui. Não é isso não, foi mal. Certo, então vamos aqui, nó. Então, primeiramente, na divisão de polinômios, né? Primeiro dividir um polinômio P por um polinômio D, né? Ou seja, um polinômio P, que é um polinômio normal, por um D de divisor, e obter dois polinômios. Um Q, que é um quociente, e o R, que é um resto, obedecendo essas seguintes condições. De que o polinômio P ele é igual a D vezes Q mais R. Ou seja, é igual a todo e qualquer número. O número, se você pensar bem, o número ele é um quociente vezes um divisor mais um resto, né? A composição desses polinômios parece semelhante à composição de qualquer número, né? Como por exemplo aqui, falando em números normais sem ser em polinômios, por exemplo, o número 7. Eu posso dizer que ele é a mesma coisa que 3 vezes 2 mais 1. Nos polinômios também, na divisão acontece isso. Então, o polinômio P ele vai ser igual a um divisor vezes um quociente mais um resto. Né? Isso quando o resto não é zero, né? Só que às vezes é raro acontecer. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Né? Então, obedecendo às seguintes condições, claro. Então, P seria igual ou congruente a D vezes Q mais R. Então, o grau do resto, nesse caso, é menor que o grau do divisor ou o resto no polinômio, o resto da divisão desses polinômios vai ser zero. Então, P de x é o dividendo, D de x é o divisor, Q de x é o quociente, R de x é o resto dessa divisão. Então é importante a gente observar que o grau do quociente é a diferença entre os graus do dividendo e do divisor. O dividendo é o P de x e o divisor é o Q de x. Então, em geral, na divisão de P por D, o resto é um polinômio nulo, né? E dizemos que P é divisível por D. Ou seja, então esse polinômio seria divisível por um outro polinômio. Bom, aí vamos lá. Existem vários métodos para a gente fazer isso, né? A gente vai utilizar um método que é conhecido como método da chave. Existem os métodos de Descartes, existe o dispositivo de Briot-Ruffin, que é bem parecido também com o da chave. Mas vamos aqui nesse primeiro exemplo que diz o seguinte: efetuar a divisão de A de x, que é igual a 2x à quarta, menos 3x à terceira, mais x menos 1. Dividir por B, né, que é x ao quadrado menos 2x mais 3.
Percebe-se que nesse polinômio A está faltando um monômio que tenha x ao quadrado. Ele foi colocado aqui como sendo 0x ao quadrado. Só por questão de organização. Então a gente vai colocar aqui, né? Percebe-se que tudo ocorre como se fosse uma divisão normal, uma divisão entre números, né, por assim dizer. E aí vamos pensar o seguinte, se eu fosse dividir, por exemplo, 248, se eu fosse dividir por 2, a minha primeira intenção era logo dividir aqui, ó, esse 2 por 2, né? Que dá 1, né? Aí 2 vezes 1, 2, então beleza. Aí 0, abaixo 4, aí que dá 2, e aí o outro dá 4, né? Vai funcionar mais ou menos assim na nossa divisão de polinômios. Então, como é que nós vamos dividir? Primeiro, eu vou tentar dividir esse 2x à quarta por x ao quadrado. 2x à quarta dividido por x ao quadrado, é só pensar o seguinte, que se eu multiplicar 2x ao quadrado vezes x ao quadrado, eu terei, então, 2x à quarta potência. Então, na divisão de 2x à quarta por x ao quadrado, vai ficar isso aqui, 2x a quadrado. Então, nós já temos aqui o nosso primeiro monômio do quociente. Então, esse vai ser ele. Então, multiplicando aqui 2x vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado vezes x ao quadrado, eu tenho 2x à quarta. Aí aqui eu coloco com o sinal negativo menos 2x à quarta. Né? Eu multiplico um pelo outro e ele vem para cá com o sinal trocado. É um pouco complexo, mas na prática vai se pegando um jeito. E aí depois o que eu faço? Depois você vai pegar e multiplicar. Você vai multiplicar 2x ao quadrado vezes menos 2x e vezes mais 3. Nunca se esquecendo que aqui você vai trocar o sinal depois. Ó. Por exemplo, 2 menos 2x vezes 2x ao quadrado vai dar 4x ao cubo. Negativo, né? Porém, aqui vai ficar positivo. Então vai ficar mais 4x ao cubo. Agora aqui, 2x ao quadrado vezes 3 vai ficar então mais 6x ao quadrado. Porém, aqui vai ficar menos 6x ao quadrado. É questão desse método da chave, tá? É coisa de método. Viu? Nessa divisão de polinômios. Agora, eu vou fazer as continhas. Primeiro eu vou eliminar, né? Ó, 2x à quarta menos 2x à quarta. Aí eu vou fazer as contas agora, né? Com esse camarada aqui, ó. Então, menos 3x elevado ao cubo mais 4x elevado ao cubo dá apenas x ao cubo. Aqui, menos 6x ao quadrado fica, menos x desce também, e o menos 1 também. Então, aí nós já temos um outro polinômio para a gente dividir novamente. Viu? Então, nós temos aqui, mais uma vez, agora, a gente vai se cuidar em eliminar esse camarada aqui, o x elevado a 3. Então, eu vou dividir x elevado a 3 por x ao quadrado. Se eu dividir aqui, ó, como é que vai ficar? Se eu dividir x elevado a 3
por x elevado a 2. Isso aqui dá um produto de potência, dá uma quociente de potência de mesma base. Aí ficaria x, né, elevado a 3 menos 2. Então vai dar apenas x, ok? Então nós vamos ter aqui o seguinte, né? Então, x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar x. Porém, como aqui é positivo, né? Tá aqui, ó, positivo. Então vai ter mais x. Então, mais x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. Porém, como o resultado deu positivo, aqui fica menos. Então, menos x ao cubo. Né? Vocês que devem ter dado uma olhada nesse material, provavelmente não devem ter entendido tanto. Mas é assim que funciona esse método da divisão. Agora, o que ocorre? Nós vamos pegar esses outros dois aí, o menos 2x e o 3, a gente vai multiplicar por x e trocar o sinal do resultado. Então, então x vezes 2x vai dar menos 2x ao quadrado. Então, vai ficar mais 2x ao quadrado. X vezes 3 dá mais 3x. Vai ficar menos 3x. Agora a gente vai fazer as operações. Eu vou eliminar x ao cubo com menos x ao cubo. Eu vou fazer as operações aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Aí aqui vai ficar, então, mais x menos 3x vai dar menos 2x. E esse menos 1 eu repito aqui embaixo. Agora, a gente vai cuidar em quê? A gente vai cuidar em eliminar esse menos 4x ao quadrado. E aí vai dividir. Menos 4x ao quadrado por x ao quadrado. Então, aqui vai ficar simplesmente o próprio menos 4. Ok? Porque eu posso eliminar esses com esses aqui. Então, vai ficar menos 4. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar menos 4 e multiplicar por menos 2x, que vai ficar, né? Nesse caso aqui, daqui 4x, né? Aí vai ficar menos 8x. Só que nesse caso, ó, menos 4 menos 2x ficou mais, porém aqui veio menos. Agora, menos 4 vezes mais 3 vai dar menos 12. Aqui fica mais 12. Aí agora a gente faz as operações. Deixa eu só apagar aqui com a borracha. Pronto. Então aqui, ó, elimina menos 4x ao quadrado com 4x ao quadrado. Menos x, menos 2x, menos 8x vai dar menos 10x. E menos 1 mais 12 vai dar 11. Então tá ali, mais 11. Como não há mais o que fazer, ó, por que não há mais o que fazer? Porque percebe-se que o grau do resto, ó, o resto é grau 1. O divisor, ele é grau 2. Então, não posso mais mexer aqui, ó. Quando o grau aqui no divisor, né, no grau aqui no dividendo, né, for menor do que o divisor, eu paro. Então, esse menos 10x mais 11, ele é resto,
E o 2x ao quadrado mais x menos 4 é o quociente. Ok? Então aqui, esse camarada, ele é quociente. E esse outro cara aqui, ele é resto. Certo? Ok? Dúvidas, perguntas? Não, pode continuar. Pronto, valeu. Pois vamos aqui, né? Vamos torcer também para não dar problema com a internet. Então vamos lá. Então agora vamos pegar e fazer o seguinte, utilizando ainda o método da chave. Vamos dividir esse x ao quadrado menos 5x mais 6 e vamos tentar dividir por outro polinômio que é esse daí, x menos 2. Utilizando o mesmo método da chave, né, que nós temos aqui. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 eu vou dividir por x menos 2. A ideia principal é dividir logo o x ao quadrado. Eu vou dividir ele por x, né? X ao quadrado dividido por x vai dar o próprio x. Então, x vezes x vai dar x ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado. X vezes menos 2 vai dar menos 2, porém ali vai ficar, ó, mais 2. Aí, vamos fazer as operações. Então, eu posso cortar o x ao quadrado com menos x ao quadrado. Então, eu posso fazer também menos 5x mais 2x. Então, vai ficar menos 3x. Aí eu abaixo o mais 6 ali. Agora eu vou tratar de dividir o menos 3x, né, por x. Menos 3x dividido por x vai dar menos 3. Então vai ficar aqui mais 3. Né, ó, menos 3 vezes x vai dar menos 3, vai dar menos 3x, porém aqui vai mais 3x. Agora, menos 3 multiplicando por menos 2 vai dar mais 6. Porém, para cá vem menos 6. Então, aí a gente vai fazer as devidas operações. Corta-se menos 3 com mais 3. E aqui, ó, mais 6 com menos 6. Então, o resultado nesse caso é 0. Então, o resto é 0. E o quociente, nesse caso, é x menos 3. Então, neste caso, o resto é 0, né? O resto desse polinômio é nulo. Então, dizemos que a de x é divisível por b de x, né? Já que o resto deu 0, então um é divisível pelo outro. Exemplo 3. Então, vamos lá. Isso aqui já seria uma questão um pouquinho mais elaborada, né? Então, sabe-se que p de x, que é igual a x ao quadrado, não, x ao cubo menos x ao quadrado mais ax mais b, é divisível por b, que é x ao quadrado mais x menos 2. Então, tem que calcular os valores de a e b. Detalhe, a gente sabe que esses dois polinômios, eles são divisíveis, né? Um é divisível pelo outro, né? Ou seja, o p é divisível pelo b.
Então, nós vamos fazer mais uma vez da mesma forma. Ó. Vamos dividir um pelo outro, né? Sempre se lembrando, ó, x ao cubo dividido por x ao quadrado. Vai dar x. Então, x vezes... Então, aqui vai dar menos x ao cubo. X vezes mais x vai dar x ao quadrado. Então, dá menos x ao quadrado. E multiplicando por menos 2 vai dar menos 2x. Então, fazendo as devidas operações, eu tenho aqui menos x ao cubo, né? Então, vou ter menos 2x ao quadrado. A mais 2x mais b. Você tem como voltar nessa primeira operação aí que você fez, de x ao cubo por x ao quadrado, que eu não entendi direito. Olha essa aqui, né? Pronto, que é o seguinte. Bom, deixa eu até tentar explicar melhor. X ao cubo por x ao quadrado. É uma divisão, né? Então, em divisão, aqui é como se fosse um quociente de potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Dá para me fazer isso. Então, aqui vai dar somente x. Por isso que o resultado aqui veio x. Tanto é que se eu multiplicar x vezes x ao quadrado, vai dar x ao cubo. Porém, como aqui o resultado dá positivo, eu coloco menos aqui. Para poder, na hora das operações, poder cortar e eliminar. Porém, se eu fizer isso vamos dizer assim, com um monômio, eu tenho que fazer com todos os outros. Trocar o sinal, né? Quando Isso, trocar o passar sinal. ali, né? Se eu trocar o sinal nessa primeira, eu faço a mesma coisa nos outros todos. Ok, entendi. Aí eu vou pegar e multiplicar, ó, x vezes x aqui. X vezes mais x. Vai dar mais x ao quadrado, porém vai ficar menos x ao quadrado. Aí aqui, x vezes... Né? Então aqui, x vezes menos 2, então vai dar menos 2x, porém vai dar aqui mais 2. Mais 2x. Então aqui o que acontece? Eu vou ter aqui as operações, né? Ó. Eu vou eliminar x ao cubo com menos x ao cubo. Eu vou ter que somar, né? Já que esses sinais aqui são iguais, então vai ficar menos 2x ao quadrado. Aqui eu também vou ter que juntar, ó. Vai ficar a mais 2x ao quadrado. E abaixo mais b também. Então aqui, eu dividindo, ó, menos 2x ao quadrado. Eu dividindo isso por x ao quadrado, vai ficar apenas o menos 2, ó. Por quê? Menos 2x ao quadrado dividido pelo próprio x ao quadrado vai ficar o menos 2, porque eu só posso cortar aqui, ó. Então vai ficar menos 2. Menos 2 multiplicado por mais x vai dar, né? Vai dar mais 2x, tá aqui, mais 2x. Agora, multiplicando por mais 2, né? Por menos 2, perdão, aí vai menos vezes menos dá mais e aqui vai ficar menos 4. Agora, fazendo as devidas operações, eu vou ter o seguinte, ó. Cortam menos 2x ao quadrado com mais 2x ao quadrado. Aí percebe-se que aqui eu vou ter a mais 4, né? Porque eu estou juntando. A mais 4 vezes x mais b menos 4. Então percebe-se o seguinte, ó.
eu cheguei nisso aqui, que seria um resto, tá? Isso aqui já seria o final. Por quê? Porque o grau desse polinômio aqui, que eu, que eu consegui chegar, é menor do que esse grau aqui, ó. Percebe-se que aqui eu tenho um grau 1 e aqui eu tenho um grau 2. Então, parei aqui. E detalhe, como ele disse que esse polinômio P, né, é divisível por esse polinômio aí, que é x ao quadrado mais x menos 2, então subentende-se que o resto obrigatoriamente tem que ser zero. Então eu vou igualar a mais 4 igual a zero e b menos 4 também igual a zero. Então, fazendo as continhas ali, eu tenho que a é igual a menos 4 e b é igual a 4. Né? Então tá aí. É só para calcular A e B, né? Então tá aí já feito. A é menos 4 e o B é o próprio 4. Divisão por binômios do primeiro grau. Ok, daqui por diante, então, vamos tratar aqui, né, de divisões, em que eu dividendo o polinômio P, ele é um divisor, né, ele é um polinômio do primeiro grau, é um binômio. Então, a princípio, o coeficiente dominante, né, em termos do primeiro grau, ele vai ser sempre igual a 1. Então, para começar, vamos determinar o seguinte. Se o divisor é do primeiro grau, então o resto será de grau zero. Ou seja, o resto, portanto, ele pode ser um termo independente. Ou seja, um número real, puro, vamos dizer assim, puramente dito. Então, aqui nós estudaremos o teorema do resto, né, e o teorema de D'Alembert, né? Aí tem o algoritmo de Briot-Ruffini, né, divisão por binômios. E dá para dividir também pelo produto, né? E as divisões sucessivas. Primeiramente, vamos só pegar aqui o teorema do resto, porque o teorema do resto ele é relativamente simples. Na divisão de um polinômio p de x por outro polinômio x menos a, lembrando que este a aqui, ele é número, viu? Ele é um número real. Então, observamos aqui que o resto, se ele não for nulo, ele vai ser sempre um número real. Sempre. Então, no que se consiste esse teorema? Nós temos aqui que P de x dividido por um polinômio, um binômio, né, de x menos a, vai resultar num quociente e num resto. Então, esse polinômio vai ser simplesmente x menos a vezes quociente mais resto. Observando que o Q de x, lembrando, é o quociente nessa divisão. E aí, calculando o valor numérico para P de x, em que o x ele vai ser igual ao próprio a, né, eu vou ter isso. Né? Logo, o que isso quer dizer? Que o P de A é igual ao resto. Ou seja, o que isso significa dessa ladainha toda? Ó, por exemplo, eu tenho um polinômio, né? X menos A. Eu vou igualar ele a zero aqui. Porque o resto, o ele é zero é um número real. Porém, eu vou igualar ele a zero porque vamos supor que a divisão seja zero. Então, eu vou fazer aqui, ó, x igual a. Se eu substituir o x desse polinômio por esse a aqui do binômio, eu vou ter o resto da divisão.
eu vou ter o resto dessa mesma divisão. É um teorema do resto. Então, por isso que vocês estão vendo ali, verificamos assim que o resto da divisão P de x por x menos A é P de A. Pronto, como exemplo aqui, você já deve ter visto o resultado, mas tem nada não. Né? Calcular o resto da divisão P de x igual a x à quarta mais x à terceira mais 3x ao quadrado menos 6, isso dividido por x mais 2. Calculando o resto, vai ficar então P de menos 2, né? Ó, porque x mais 2, vamos dizer que seja zero, então x igual a menos 2. Então aqui nós temos P de menos 2 vai ser menos 2 à quarta, mais 2 vezes menos 2 à terceira, mais 3 que multiplica menos 2 ao quadrado, mais 6. Então, P de menos 2 vai ser 16, menos 16, mais 12, mais 6. Então, o resto dessa divisão vai ser igual a 6. Simples desta maneira. Aí, o resto da divisão P de x igual a x à quarta mais 4x à terceira, menos kx, menos 75, por x menos 5 é 10. Ele já dá o resto da divisão, ele pede para determinar o valor de k. Então, o divisor é de primeiro grau e a raiz desse divisor é 5. Então, P de 5 deve ser igual a 10. Então, é só substituir. 5, ó, substituindo, né? Ó. 5 à quarta, menos 4 vezes 5 à terceira, menos K vezes 5, menos 75 igual a 10. Então, 5 à quarta, menos 5, menos 4 vezes 5 elevado a 3, né? Beleza, já tá tudo ok. Se eu dividir tudo por 5, vai ficar 5 elevado a 3, menos 4 vezes 5 ao quadrado, menos K, menos 15, igual a 2. Elevando as potências, nós temos aqui 5 elevado a 3 dá 125, igual a K mais 5 ao quadrado, daqui dá 100, menos K mais 15 igual a 2. Então, fazendo as contas, eu tenho ali que 10 menos K é igual a 2. Então, menos K é igual a 2 menos 10, então K será igual a 8. Ok? Pessoal, Ok. pronto. Aí isso aqui já conclui. Isso aqui já concluiria o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, deixa eu só rever só um pequeno exercício para ser feito. Então, vamos só. Pronto, não tinha marcado aí do exercício para ser feito. Mas eu vou deixar logo o exercício aqui, eu marco lá no livro. O exercício para fazer é da página, que eu estava vendo aqui, da página 261.
Aí tem a questão 22, que é para justamente vocês fazerem lá as divisões. Tentarem fazer as divisões, né? Você vai mandar lá no grupo? Vou mandar lá a página e a questão para fazerem. Ah, tá ok. Certo? Aí a aula seria só isso. Aí a gente então se encontra amanhã. Então valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença. Vai desculpando por ontem, que ontem teve probleminha aqui, já foi resolvido. E até amanhã, se Deus quiser, sem nenhum problema. Então até lá, pessoal. Valeu, Carlos. Até mais. Falou.